Oi! Hoje é a resenha do conto Celistas, de Kazuo Ishiguro, do livro Noturnos, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Tibor havia reparado na mulher enquanto bebericava seu primeiro café do dia. Nesta hora, a piazza estava fresca e agradável. O lado onde fica o café permanece na sombra a maior parte da manhã. E as pedras do calçamento ainda estavam molhadas por causa das mangueiras dos funcionários municipais. Não tendo tomado café da manhã, ele ficara olhando com inveja para a mesa ao lado enquanto ela pedia uma série de sucos de frutas mistos e em seguida, aparentemente por capricho, pois ainda não passava das 10, uma tigela de mariscos ao vapor. Teve a vaga impressão de que a mulher, por sua vez, também lançava olhares na sua direção, mas não deu muita importância a isso. Esse é um trecho ali do começo de Celistas, de Kazuo Ishiguro, que conta a história de um musicista vindo da Hungria e que está agora, nesse começo da história, em plena Veneza, na Piazza de Roma. E essa mulher que ele observa chama-se Louise McCormack, que depois a gente acaba descobrindo que também é uma musicista e, igualmente, os dois são celistas, tocam violoncelo. E essa troca de olhares resulta em que eles começam a conversar justamente sobre isso, sobre música, sobre esse instrumento importante para a música clássica. E ela enxerga nele uma grande promessa para o futuro. Mas do que resulta tudo isso, essa conversa? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que você começa a leitura, você começa a ter alguns ecos de outros contos aqui do livro e parece até que vai acontecer uma continuação de um dos textos iniciais. Vocês lembram, né? Isso já aconteceu aqui no livro. O primeiro conto, chamado Crooner, teve uma espécie de continuação no conto Noturno. Um personagem se repetia nos dois contos. E aqui neste, Celistas, temos uma situação inicial também parecida lá com o do Crooner. A história passa-se no mesmo lugar, lá em Veneza, na Piazza de Roma. E acontece o mesmo start inicial. Um músico está fazendo sua apresentação, ele olha para as pessoas sentadas lá pelos barzinhos e ele reconhece alguém. A mesma coisa, só que lá no primeiro conto era um cantor famoso americano e aqui é um musicista, o Tibor, citado ali no começo, que cantou, ou melhor, tocou aquele grupo musical que está fazendo sua apresentação. Aliás, essa história é de Tibor, mas quem a conta é justamente um desses músicos que anteriormente conheceu o Tibor, anos atrás, 7 anos antes. Então toda essa história é pela impressão deste cidadão. Na verdade, o que temos aqui é que ele se lembra quando ele conheceu o Tibor anos antes e a história realmente volta lá para aquele passado. E obviamente tudo o que acontece aqui na história foi narrado pelo próprio Tibor a esse então narrador da história. Ou seja, tudo se trata de um relato do que foi contado para este narrador. Mas digamos que ele consegue, o narrador, sentir as sutilezas desse relacionamento entre o Tibor e a Heloise, que aliás tem 7 anos de diferença de idade, considerando ela já no passado como uma mulher um pouco mais velha do que ele. Ela tinha na faixa dos 41 anos e ele 30 e poucos, né? E agora, passado tanto tempo depois, cerca de 15 anos, eu acho que eu falei errado, eu falei 7 anos lá no começo do vídeo, né? Mas são 15 anos que se passaram. Então o Tibor está muito diferente de outrora. Antes ele era um sujeito magro e agora é um cara mais obeso, denotando que muitas mudanças aconteceram na vida dele. Coisa comentada justamente pelo narrador aqui da história, mas outro integrante, antigo grupo musical que tocava ali na Piazza. Aliás, uma notinha à parte, né? O personagem chama-se Fabian. Eu me chamo Fabian, né? Acho que vocês lembram disso. Bom, enfim, não importa. O que vale é que realmente toda essa história está focada no relacionamento desta figura um pouco mais idosa e do jovem músico. Ela se apresenta a ele, a Heloise, como uma virtuosa no violoncelo. E ela havia visto uma apresentação dele alguns dias antes num certo lugar e tinha percebido que sim, ele tem aquele potencial já comentado. E ela, como também é uma grande violoncelista,
ela iria, a partir daquele momento, orientar ele, porque não se podia perder aquela obra-prima que poderia nascer dali, aquela joia rara, digamos assim. Então, eles combinam de sempre se encontrar num certo momento do dia para que ele possa tocar para ela alguma coisa que ele já domina e ela vai fazendo pequenos reparos na interpretação dele. Uma relação que no começo ele não admite, porque ele, antes, quando ele estava ainda aprendendo a tocar violoncelo, ele tinha um músico, professor, conhecido, e ele achava que ele era, digamos, uma figura importante no ramo musical. Só que a própria Luiz fala que o cara não é lá essas coisas. O Tibor fica decepcionado por ele ter tido um mestre, uma referência profissional, que não é lá essas coisas. E como num pequeno spoiler, eu posso dizer que sim, durante essas entrevistas que os dois fazem todo dia, ele acaba adotando ela como uma nova mestra. Sim, ela tem muito a ensinar a ele. E disso basicamente a gente tem todo o mote deste conto, que é a relação professor e aluno, a substituição de um outro, de um antigo, que era considerado bom, por um outro melhor ainda. Mas também, claro, o texto trabalha a questão do aprendizado, o quanto a gente pode se desenvolver numa arte, numa habilidade que a gente tem. Quem pode ensinar mais do que a gente já sabe? Será um professor? Será a gente mesmo que consegue fazer isso? A gente percebe que a gente já tem um potencial incrível e talvez ninguém mais precise fazer nenhum reparo? São coisas que acontecem o tempo todo aqui nesse conto. Uma coisa que vale a pena comentar sobre esse texto é que ele não tem aquela pegadinha romântica que a gente percebe nos 4 outros contos anteriores. Principalmente por causa, talvez, da diferença de idade dos dois personagens. E isso não chega a ser um spoiler, né? Porque o próprio Tibor comenta, enquanto está acontecendo a apresentação da personagem Heloise, que ele não tem nenhum interesse para com ela. Mesmo que durante todo o tempo que eles estão juntos, conversando sobre música e depois sobre outros assuntos, pareça que vai acontecer alguma coisa, na verdade, tudo que tem ali referente a amor é o amor à música. Não tem o amor entre homem e mulher. Não mesmo. E mesmo que a gente fique pensando sobre isso e acabando não rolando nada, a gente não fica frustrado ao final do texto. Aliás, falando no desfecho, pode-se dizer que ele é meio um pouco sem sal. Meio frustrante, talvez? Sim, não acontece nada de surpreendente. A história até dá uma travada, digamos assim. Parece que ela vai convergir para algo mais profundo entre os dois personagens e de repente aparece um terceiro que, digamos, estraga tudo. Poderia até realmente estragar algo romântico entre os dois. Claro que eu não vou dizer quem é que aparece depois. Mas com certeza é um personagem que vem para confirmar tudo o que havia sido dito antes a respeito de Louise. Porque a gente começa a questionar o comportamento dela depois de um certo tempo, justamente quando Tibor passa a se modificar bastante por causa dela, por causa dos comentários que ela fica fazendo a respeito da interpretação que ele faz das músicas. Naquela situação que você diz, né? Mas o que ela está dizendo? Quem ela pensa que é? É por aí. Aí quando chega aquele terceiro personagem, meio que confirma tudo. Ah tá, era tudo verdade. Ou pelo menos é condizente com o que ela tinha dito, né? E sim, mais uma vez temos um outro texto aqui no livro que fala sobre as relações entre pessoas que já tiveram experiências na vida. E aliás, a experiência que Heloise tem é meio contraditória. Claro que não posso dizer do que se trata, mas realmente quando você descobre, você fala: uai, que experiência é essa que ela possui? Mas é justificável. Se você entende o que a personagem diz pra gente, você fala: não, tá certo, ela realmente é experiente nisso. Mesmo que improvável. Só lendo para entender o que eu disse agora. E claro, a experiência também que também teve nos outros 4 contos é a coisa de uma pessoa mais velha se relacionando com uma pessoa mais jovem. Experiência de vida, né? A gente sempre precisa tratar que a questão musical nos 5 contos aqui do livro é mais como uma espécie de pano inicial. Pois no fundo, tudo que você quer dizer mesmo, o Ishiguro, ele quer falar sobre as relações humanas e como a gente vai mudando muito ao longo da nossa vida, criando sonhos ou destruindo eles ao longo do caminho. Enfim, para Celistas de Kazuo Ishiguro, eu atribuo 4 asteriscos.
E é isso, chegamos ao fim de mais um livro aqui no projeto Contos do Meio-Dia. Os 5 contos de Kazuo Ishiguro aqui em Noturnos, muito interessante. Eu recomendo sim esse livro com suas histórias leves sobre musicistas e sobre a natureza humana, do desejo e também da frustração. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir esse volume através da Amazon. Lembrando, se você faz a compra por ali, você acaba ajudando em Matar de Livros, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. E já adianto que semana que vem, claro, começamos mais um livro aqui no projeto, com histórias de Essa de Queiroz, com esse livro aqui, coletânea Civilização e Outros Contos. Serão 7 contos agora, toda sexta-feira. E claro, amanhã já tem resenha nova também do projeto do Coleção da Folha em inglês com clássicos da literatura, dessa vez com a história de Charles Dickens, com A Casa Assombrada. Vai ser uma história bastante interessante também. E claro, enquanto esses vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!